Borketov, Haverim, Hakol, Besede, tudo em ordem, meus amigos. Vamos fazer a leitura aqui hoje da nossa quinta parte da nossa Parashah Shavua de Havezot Haberahá, tá? Amigos, é uma porção curta também, tá? Estamos fazendo bastante uso aqui dos comentários de Irashi para nós nos aprofundarmos um pouquinho dentro do nível literal, tá? Sem mais delongas, então vamos lá. Estamos aqui no Sefer HaDevarim, que é o livro de Deuteronômio aí da tua Bíblia, tá? Estamos aqui ainda no capítulo 33 e vamos fazer a leitura aqui do versículo 22, tá? E o versículo 22, ele nos diz assim: O Ledan Amar e Adã, né, a tribo de Dan, ele disse: Dangur Arie, né, ou seja, Dan, ele é um filhote, ele é um leão jovem, né, Arie, leão, Gur, então ele é um leão jovem. E Ezanek Minha Bashan, ou seja, saltará desde Bashan, tá? Ele correrá, saltará ali desde Bashan. Então, esse primeiro passuco, esse primeiro versículo aqui, o versículo 22 da nossa porção, nos diz que Moshe fala que Dan, ele é como se fosse um jovem leão. E que ele correrá, ele saltará desde Bashan, tá? Aí você para e analisa. Tá, Mauri? Bashan, uma das terras ali onde estavam os dois grandes impérios, né, do rei de Og ali, tá? Em toda a terra ali de Bashan. Como eu falei, vamos ver o comentário de Irashi aqui para nós nos aprofundarmos sobre isso. Fala assim, ó. Dan é um jovem leão, né? Dan Gu Ari, tá? Dan também estava localizado perto da fronteira. E assim como Gad, ele foi comparado a leões. Como eu falei, ele estava localizado próximo à fronteira ali da terra de Canaã, de Eretz Israel. Então ele é comparado ali justamente como Gad, como um leão, porque ele está ali na fronteira, à espreita, se vir algum inimigo que corre desde Bashan. Essa passagem é para ser entendida como Onkelos traduz. Rashi traz esse comentário aqui. Ela tem que ser interpretada como Onkelos, porque Onkelos traduziu justamente a Torá do hebraico para o aramaico, tá? Numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre Onkelos, vamos falar sobre a tradução do Targum, do hebraico, que foi feito para o aramaico, quem era Onkelos, esse é um assunto muito profundo dentro do judaísmo também. Vocês vão surpreender quem que era Onkelos, tá? Vamos lá. E diz assim, Rashi, né? Sua terra é irrigada pelos rios que fluem de Bashan. O rio Jordão é alimentado a partir do território de Dan, da caverna de Banias, que fica em Leshem, tá? No território de Dan. Os filhos de Dan conquistaram Leshem e incorporaram sua terra ao seu território, ou seja, ali eles agregaram essa parte de Leshem ao território já dado a Dan, né? Aí ele fala assim, chamando pelo nome de Dan, em homenagem a quem? Ao seu pai. Conforme está dito, e chamaram Leshem de Dan, e a sua fonte é a corrente que vem de Bashan, tá? É chamado de Leshem de Dan, tá? Isso aqui está lá no livro de Josué, no capítulo 19, no versículo 47, se você quiser conferir aí, tá bom? Nós temos uma outra explicação aqui também que Irashi ele traz. Ele fala assim, ó. Assim como a corrente de água parte de um lugar e se divide em duas direções, da mesma forma, a tribo de Dan começou com um território, como nós falamos, eles começaram com um território, tá? E no final teve sua porção em dois lugares, tá? Quando nós pegamos aqui, que eles deram uma parte do nome ali, que era Leshem, para Dan, né? Em dois lugares. Primeiro, eles tomaram o noroeste da terra de Israel, ou seja, Ecrom e seus arredores, tá? Mas isso não foi suficiente para eles, então eles viram e lutaram contra Leshem, tá? Que é Banias, localizado no nordeste.
Rashi agora ele continua aqui especificando geograficamente essa parte, tá? Então nós não vamos adentrar isso aí, tá? Porque aqui já seria uma parte na questão de uma aula geográfica ali de Eretz Israel, tá? Da terra de Israel. Isso aí também vai ficar para um outro vídeo, que também tem um assunto muito importante sobre a geografia da terra de Israel, tá? Continuando aqui o nosso versículo, ele fala assim, ó. Sobre Naphtali, ele disse: Naphtali satisfeito, repleto de bênção. Terminou a bênção da tribo de Dan. Moshe agora vem para a bênção de Naphtali, tá? E fala que sobre Naphtali é satisfeito e repleto de bênção de Deus. Toma posse do mar do sul. Né? Satisfeito, ou seja, né, a terra de Naphtali ali, ela satisfaria plenamente todos os desejos dos seus habitantes, tá? Toma posse do Mar do Sul. Urashi ele fala assim, o lago Quinerete, né, que é o Mar da Galileia, tá? Estava dentro da porção de Naphtali. Ele recebeu toda a extensão da costa pesqueira do sul, tá? De Quinerete, do sul, não, né? Lembra de Zebulon, foi o mar, ele pegou toda a parte costeira ali da região sul de Quinerete, onde estendia suas redes de rastro, né? Para pescar, tá? Rashi vem aqui na questão, ele usa dentro do hebraico, tá? Para poder falar sobre a palavra, no caso aqui, irachá, né? Que é tomar posse. Ele vem dizer que justamente a palavra está na sua forma imperativa, tá? Aí ele começa a trazer dentro do hebraico a raiz aqui, o shoresh, tá? Nós não vamos adentrar isso aí, porque isso aqui já seria uma aula básica de hebraico, tá? Também tenho planos futuramente aqui de nós fazermos um mini curso aqui dentro do canal, de alfabetização do hebraico, tá? Para você pelo menos começar a saber a ler, tá? Aprender o Aleph, Bet. Quem sabe no futuro próximo também eu tenho essa ideia de trazer aqui para o canal, tá? Um pequeno curso, cada dia nós pegamos uma letra, as 22, pegamos algumas palavras, formamos algumas palavras, tá? E vamos assim aprender a ler o hebraico aqui para você conseguir pelo menos ler a Torá no original e procurar as suas interpretações e entender bem a verdadeira tradução, a origem, raiz da sua Bíblia, tá bom? Aí continua aqui, ó. Terminou a bênção de Naphtali, vamos para a bênção de Asher, tá? Versículo 24. Sobre Asher, ele disse: possa Asher ser abençoado com filhos, ele será agradável aos seus irmãos, e ele emergirá no azeite seu pé. Tá? Sobre essa questão aqui, tem vários comentários aqui, ele é até bem extenso, mas vamos procurar entender sobre essa questão aqui. Asher, ele disse, possa Asher ser abençoado com filhos, tá? Ser agradável aos seus irmãos. Aí Rashi ele traz aqui, ó, ele fala assim que ele viu dentro do Sefri, né, justamente do comentário que nós já vimos aqui anteriormente, que dentre todas as tribos você não irá encontrar uma que é tão abençoada com filhos como a tribo de Asher, né? Mas ele coloca assim, mas eu não sei como, tá? Ou seja, ele traz esse comentário que ele achou, que Deus abençoou a tribo de Asher aqui com muitos filhos, tá? Porém, ele não entende dentro da raiz aqui como, mas existe esse comentário sobre a bênção que Deus jogou sobre a tribo de Asher para eles prosperarem grandemente entre filhos. Aí ele traz aqui que interessante, ele será agradável aos seus irmãos. Asher deixava seus irmãos satisfeitos com o óleo produzido. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente aqui, tá? Produzido a partir das azeitonas verdes e imaturas de boa qualidade. E eles o agradavam reembolsando com produtos agrícolas, ou seja, Asher, antes de nós continuar aqui, deixa eu ler um versículo para vocês entenderem, né? Fala assim que Asher abençoado com os filhos, ele será agradável a seus irmãos e ele ermigirá no azeite o seu pé, tá? Por isso está falando aqui do azeite. Então, ele era a terra que foi dada a Asher, ela tinha muitas azeitonas, né? Boas, e então eles produziam o azeite de ótima qualidade. Então ele fazia esse comércio com o azeite e as outras tribos fazia troca com os produtos agrícolas, como comenta aqui Rashi, tá? Tem uma outra explicação aqui, só que ela vai dentro, como eu tô falando, da raiz da palavra do hebraico, tá? Eu vou trazer para vocês aqui só para vocês entenderem
como se faz necessário ter o conhecimento básico do hebraico para poder entender, muitas das vezes, o que Deus estava querendo dizer na sua Torá. Rashi, ele fala assim, ó: as mulheres que vieram de Asher eram lindas e eram procuradas para casamento. Tá? Este é o significado do que é declarado em Crônicas, tá? No livro de Crônicas, lá no capítulo 1 Crônicas 7:31, fala assim, né? Trata-se de Maquiel, neto de Achê, tá? Do que está se falando aqui. Ele era o pai de Birzati, que é uma palavra composta de duas partes. Bis, né? Bir e mais Zati, em hebraico, que significa literalmente filho e azeitona, tá? Olha só como é interessante você entender a questão do hebraico. Isto é, suas filhas se casavam com sumos sacerdotes que eram ungidos com azeite de oliva. Tá, Mauri, mas da onde Rashi ele tira essa ideia? Amigos, como eu venho sempre trago para vocês aqui, a Torá, a Bíblia, não é um livro de cabeceira. Não é um livro que você coloca exposto ali na sua estante, aberto no Salmo 91, no Salmo 23, como muitas pessoas fazem. A Torá, ela é um livro para ser lida e estudada. A Torá não é um livro de história, é um livro é um manual da humanidade. Tá? No livro de Josué, que segue aqui o livro de Deuteronômio, Deus fala para Yehoshua, para Josué: não aparte do livro dessa lei, de noite dele medita, de noite. Enquanto você tiver um tempo livre, você tem que estudar. Tá? Porque existe N religiões hoje que usam como base a Torá, que chamam de Velho Testamento, e criaram outras religiões. Por causa da má interpretação. Eles deixam de buscar a sua raiz, que é dentro do hebraico, dentro do judaísmo, ou seja, o povo judeu, e criam suas próprias teorias, formando suas religiões, criando seus próprios salvadores e messias. Tá? Isso é muito profundo. Então, se você não estuda ela dentro do seu contexto original, você cria aquilo que você quer. Tá? Então, quando Deus fala para Josué no livro de Yehoshua, lá para ele meditar no livro dessa lei dia e noite, é para você conhecer e ter sabedoria e não andar por esses caminhos, mas andar na verdade da Torá, tá bom? Vamos lá. Então nós entendemos aqui que Rashi ele traz essa palavrinha do hebraico, tá? Para tentar entender do que se trata, né? Que fala que ele seria agradável aos seus irmãos, tá? Só para nós encerrarmos esse assunto do azeite. Aonde que era usado o azeite puro? Dentro dentro do templo, dentro do caso aqui do Mishkan. Era usado para fazer a unção do Meshikah, né, dos utensílios, bem como consagrar, né, os leviim ali, ou correndo gadol, ao serviço. Então, por isso que fala aqui Irash, que elas casavam com os sumos sacerdotes que eram ungidos com azeite de oliva puro. Tá? Esse assunto aqui, ele é bem interessante. Fala assim, ó, continuando aqui, né? E ele medirá no azeite do seu pé. Vamos continuando no versículo ainda. Rashi fala: pois de sua terra flui azeite como uma fonte. Acontece uma vez que o povo de Lecúdia estava precisando de azeite e nomeou um emissário, conforme descrito no Tratado de Menachot, tá? No Tratado do Talmud de Menachot, na página 85b. Eu vou dar só uma lida aqui para vocês entenderem do que ele está se tratando. Fala assim, ó. Esse emissário, ele não era um judeu. Foi de um lugar para outro e não encontrava a quantidade necessária até que descobriu um agricultor de oliva do território de Asher. Tá? Ele o trouxe para sua casa. Lá o agricultor mergulhou em azeite suas mãos e pés, cumprindo o que diz o nosso passuque, o que nos diz o nosso versículo aqui. Isso está no Talmud, tá? Emergirá o azeite o seu pé. Então o agricultor forneceu ao emissário de Lecúdia uma quantia imensa de azeite, tá? Então, essa profecia que Moshe falou aqui sobre a tribo de Asher se cumpriu, tá? O Tratado do Talmud aqui de Menachot, né, na página 85b, ele fala justamente sobre isso. Continuando aqui. Ferro e cobre sejam suas trancas, e que os dias de sua velhice sejam como os dias de sua juventude. O último versículo diz assim, só para nós encerrarmos aqui e pegarmos esse último comentário. Yeshurun
Não há ninguém como Deus que monta nos céus e está em seu auxílio, e sua majestade está nos céus, tá? Essa é a nossa quinta porção aqui. Só para nós encerrarmos, o ferro e o cobre sejam suas trancas. Olha só que interessante. Moshe agora se dirige a todo Israel, cujos homens fortes moravam nas cidades de fronteiras e que iriam trancar a terra. Tá? É uma interpretação. Protegendo-a de modo que os inimigos não fossem capazes de entrar, como se a terra estivesse fechada com fechaduras e ferrolhos de ferro e cobre. É uma interpretação. Uma outra explicação, Urashi fala assim: seu território estava fechado por montanhas das quais são extraídos ferro e cobre. E o território de Ashi era a fechadura da terra de Israel, tá? São duas interpretações aqui que Urashi ele traz sobre essa questão do ferro e cobre, que sejam suas trancas e que, né, são as trancas, e que os dias de sua velhice sejam como os dias de sua juventude. O comentário fala assim: como os dias que eram bons para você, ou seja, em seus primeiros dias, os dias de sua juventude, assim sejam os dias de sua velhice, e geralmente são dolorosos, ou seja, que os seus dias, né, que os dias sejam como os dias da sua mocidade, ou seja, que como os dias da velhice são dolorosos, eles possam vir a ser como os dias quando somos jovens, tá? Tem uma outra explicação também. Assim como os dias que podem ser numerados com seus dias bons, que são todos aqueles dias em que você cumpriu a vontade de Deus, assim será o fluxo, ou seja, todos os países do mundo farão com que a prata e o ouro fluam para a terra de Israel. Uma vez que a terra de Israel será abençoada com fruto, todas as nações serão abastecidas por ela, trazendo consequentemente sua prata e seu ouro para lá. Tá? Além disso, a prata e o ouro do mundo irão acabar, porque eles irão derramá-los em sua terra. Essa é uma outra explicação de Urashi, ela é bem profunda, né? Tem uma profecia que diz assim, eu não lembro qual é o profeta, não me falha a memória, é o profeta Yeshayahu, tá? Pois eu procuro direitinho, mas fala assim que as nações trarão as suas riquezas para Jerusalém, né, para Israel. Quando o mundo tiver com a revelação de Mashiach, né, que seja hoje, nos nossos dias, as nações então vão trazer tudo o que é de melhor para a terra de Israel. Então Urashi ele faz esse comentário aqui, que os dias de sua velhice sejam como os dias de sua juventude, justamente se referindo a isso. Que venham ser trazidos, né, como na juventude, na velhice, lá depois, as riquezas das nações, tá? E Exurum não há ninguém como Deus. Você deve saber que não há ninguém como Deus em todos os deuses do povo, e que a sua rocha não é como a rocha deles. Então, Deus chama aqui Israel de Exurum, que é um nome carinhoso, tá? E fala para eles que não há Deus entre todos os deuses das nações como Deus, que é nossa rocha e como é firme, tá? Que monta nos céus. Este é o mesmo Deus que lhe ajuda, e com a sua majestade ele monta nos firmamentos. Tá, amigos? Essa é a porção de hoje, tá? Falamos aqui sobre a bênção sobre Asher, sobre Naphtali, tá? E sobre Dan aqui, tá bom? Essa, amigos, é a nossa porção de hoje, tá? Que nós podemos, mais uma vez, parar e refletir, tá? Sobre essas porções, porque elas estão encerrando o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio. Então, estamos terminando esse ciclo de um ano de leitura aqui da Torá. E cada uma dessas bênçãos, se você analisar, ela tem uma referência para a nossa vida, tá? Desde quando Deus começa a falar lá, desde de Reuven, Benjamim, tá? Isahar, Zebulão, todas elas, você pode ver que quando Yaakov, né, Israel estava falecendo, ele começa a falar sobre o futuro de todos os seus filhos, tá? Moshe vem reprisar aqui. Aí você para e analisa. São 12 pessoas e cada uma com mente diferente, personalidade diferente, mas todas são Israel, todos são povo judeu, tá? Aí daqui você tira aqui para cada personalidade de cada um, Deus tem uma bênção diferente, tem uma bênção especial, tá?
Muitas das vezes você olha, você para, analisa o que um outro tem, o que uma outra tem, o que um fulano ali tem, você muitas das vezes você deseja a mesma coisa. Só que se você parar para analisar no fundo do teu coração, como eu estava falando aqui, que o seu coração ele é enganoso, você vai ver que aquele desejo que você tem é um desejo muitas das vezes não bom. Por quê? Porque ele vem do sentimento de inveja. E o que você realmente necessita, ele está de acordo com o seu caráter, a sua personalidade. E aqui o que Deus estava dando para cada tribo, através dessas brahot, dessas bênçãos, era o que cada uma delas necessitava, o que cada uma delas precisavam dentro da sua área geográfica ali, tá? Então, eu e você tiramos essa mensagem para nós, que cada um de nós aqui, o Mauri que vos fala, você que nos ouve, cada um de nós temos as nossas próprias bênçãos de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com a nossa personalidade, o nosso caráter, e que Deus não vai deixar de nos dar. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus mais uma vez. Quero agradecer a vocês que já nos acompanham aqui. Você que é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, nos ajude a crescer cada vez mais e que a interpretação correta aqui da Torá ela possa alcançar mais e mais pessoas. No demais, no Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, tudo que você fizer, Parnassá, sustento vindo da parte de Deus. Que Mashiach se revele ainda hoje, que construa o terceiro Beit HaMikdash, que o serviço a Deus retorne. Amém, amém. Amigos, Todarabá, muito obrigado, Lehi Traut, até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Tchau, tchau, amigos, tchau, tchau.